Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Unicast. Eu sou o Daniel e comigo hoje está Angélica. Oi, boa noite. E Emerson Eduardo. E aí, galera, boa noite. E o tema do podcast de hoje vai ser sobre política, esse tema polêmico. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês têm a falar sobre esse tema, sobre a política. Para vocês, como é que está indo a política do Brasil e do Estado? Oi. Bom, referente à estadual, tem muitas coisas coerentes que eu concordo. O governo está até fazendo um bom trabalho, entre aspas. Porém, já no federal, eu creio que tem muito a desejar. Eles deixam muito a desejar, tanto na situação política, tanto na situação financeira, quanto na educacional e principalmente na de saúde. Eu acho até interessante dividir assim estadual e federal, porque tem uma galera que está dividindo assim a política atualmente, porque tem uns que concordam mais com o presidente, tem outros que concordam mais com o presidente do que com o governador, e tem pessoas que concordam mais com o governador do que com o presidente. Aí eu vou perguntar para Emerson, em teu caso, Emerson, tu concorda mais com o presidente do que com o governador, ou do governador do que o presidente, ou tu concorda com nenhum dos dois, ou tu concorda com os dois? Como é que é isso aí? Rapaz, atualmente eu acho que eu não concordo com nenhum dos dois. Com relação ao governo estadual, eu acho que o estado de Pernambuco está do jeito que está, muito por causa da política do ano passado, das prefeituras, que teve muita aglomeração. E nessa época a gente via os vídeos, a galera em passeata, todo mundo sem máscara, ninguém se cuidando. Então eu acho que a alta dos números de infectados por Covid veio também muito por causa disso. Então eu acho que nesse período o governador poderia ter tomado decisões melhores para evitar isso. Eu sou meio isento nisso aí. Eu não concordo com o federal, pelo menos. No estadual, eu já não tô, assim... Eu meio que estou imparcial quanto ao estadual, entendeu? Eu percebo que os estados estão tentando fazer algo interessante, assim, eu diria, para combater o Covid-19, enquanto o presidente não está nem aí. Eu concordo com o que Emerson falou, porém também concordo com o que Daniel falou. Por quê? Teve muito desgoverno realmente ano passado em relação à eleição, principalmente, tanto municipal quanto estadual. Porém, estadual não teve, né? Ano passado ou teve, eu não lembro. Não teve, não. Não teve, não Ano foi? passado Pronto, teve foi para municipal. prefeito e vereador. É Pronto, foi isso 2022 mesmo. que vai ter para estadual, Senado, Congresso, Senado e presidência. Pronto, em relação ao municipal, foi um desgoverno enorme. Disseram que em carnaval, teve carnaval porque ninguém sabia do Covid, que também está meio que uma informação falsa, né? Porque o primeiro caso foi no final de janeiro. Foi. Na época, eu lembro que ano passado a gente relatou, a gente falou sobre quarentena e coronavírus aqui no podcast. Antes, eu lembro, a gente falou sobre que os casos que vieram aparecer, assim, relatados, foi depois do carnaval, porém, nessa época, né, que a gente tá falando a quarentena, esse caso foi recente, mas tempos depois disseram que os casos foram em janeiro. Aí, nessa época, eu não procurei saber direito, eu não li a matéria completa, mas eu vi por alto, sendo que já tinha caso aqui, sendo que ninguém tinha notificado, percebido. Aí, em relação a... O governo deveria ter tomado proporções de ter restringido essas questões da eleição. Eles realmente deixaram muito livre, como o Emerson falou. O federal realmente, né? Não, o federal não, desculpa. O estadual realmente não fez nada, e muito menos o federal. Agora, o municipal foi o maior desgoverno em relação às eleições. Porque quem deveria dar exemplo foi o que mais estava influenciando a só ir para o lado errado. Então, realmente teve muitas aglomerações, comícios, passeatas, e quando estava no finalzinho, foi que eles começaram a, não, gente, vamos todo mundo de máscara, e isso, e aquilo. Então, realmente deixa muito a desejar, muito mesmo. Esse ano,
É que a gente já está vendo que o governo estadual está dando uma puxada de rédea maior. Tanto é que eles decretaram, né, a quarentena novamente e já se estendeu por mais 3 dias. Ninguém sabe se vai realmente terminar ou se vai estender ainda. Disseram que ia voltar no dia 1 de abril, meu que já está confirmado já na live do próprio governador aí falou que do dia 1 de abril já volta alguns estabelecimentos. Por exemplo, eu só procurei saber se a academia iria voltar, porque eu estou muito interessado em voltar com a academia, porque treinar dentro de casa não está rolando, tá difícil. Aí eu procurei saber e falou que de 5 horas até às 18 horas da noite vai voltar. Eu tô com a tabelinha aqui, eu posso até ler, se caso vocês queiram saber, dos comércios que vão voltar. Eu vi a matéria. Eu vi. Agora é aquele negócio, né? Ele pode muito bem no final, não, vamos prolongar mais. Coisa que eu acho que ele não vai fazer. Mas o governo é Não vai algo fazer. certo. Mas entra nessa questão interessante aí sobre isso. Sobre manter as pessoas em casa e salvar a pandemia, ou jogar as pessoas na rua e salvar a economia? Tipo, qual é o melhor? Salvar pessoas ou salvar a economia? Eu não entendo. Eu até é interessante falar com um cientista econômico que está cursando ciências da economia, que é Emerson, para falar sobre a tua opinião sobre isso, Emerson, sobre essa questão aí do ficar em casa e quebrar com a economia, entre aspas, ou deixar a economia, não quebrar com a economia e deixar as pessoas fora com trabalho normal, voltar ao trabalho. Então, cara, eu acho que tudo isso poderia ter sido evitado e ter tido meio que um meio termo. Porque, como eu falei nas eleições municipais, dava para evitar um monte de contaminação. No final do ano também tinha muita gente indo para a praia. Então a gente via nos stories da galera no Instagram, várias notícias também, várias aglomerações na praia. Então eu acho que isso poderia ser evitado se o pessoal tivesse se cuidando. Os números dos casos estariam menor e por isso eu acho que não precisaria de um lockdown. Porque eu acho que precisou, porque os casos aumentaram muito. Os números de morte também têm batido recorde. Então, acho que uma política melhor direcionada, eu acho que teria evitado tudo isso. Até mesmo a postura do presidente, que dava discursos que não faziam o mínimo sentido, e muita gente que via no presidente um exemplo, acabava se descuidando. Então, acho que tudo isso poderia ter sido evitado. E a questão assim do auxílio, o que você já sobre as medidas tomadas porque quem tem o domínio dos cofres públicos é o federal. Então, quais são as medidas assim que eles poderiam ter tomado para que as vidas das pessoas fossem salvas, né? Mais vidas fossem salvas e a economia não fosse tão quebrada assim, tão ferrada assim? Tu acha que, por exemplo, o auxílio só já ajudaria nisso, nesse problema da economia e nesse problema de isolamento social, em que as pessoas não se contaminassem com o vírus e, consequentemente, não fossem para nas UTI com os sintomas do vírus? E, além do auxílio, qual tu acha que teria alguma outra solução para salvar a economia do Brasil? Cara, a questão é muito difícil, né? Com relação ao auxílio, o engraçado é que, por exemplo, agora muitos estados estão em lockdown novamente, só que o auxílio emergencial ainda não saiu. Então a gente vê, até lá no primeiro auxílio, a gente viu que teve o lockdown, muita gente em casa sem trabalhar, e o governo não tinha agilizado o auxílio ainda. E muita gente também estava passando por problema no aplicativo. Então a gente já vê aí que o governo não foi eficaz com tecnologia para auxiliar a galera a fazer o aplicativo e tudo mais, a facilitar a vida de todo mundo. E também eu acho que um grande absurdo nisso tudo é que a gente for procurar notícias aqui no estado de Pernambuco mesmo, a grande maioria dos deputados tem gastado mais do que em anos anteriores. Então acho Sim, que eu vi matérias desse tipo. E o número de deputados de 2019 para 2020 aumentou e de 2020 para 2021 aumentou também. E em 2021 já está beirando, tipo, já é
tenta ir para abril, e esse valor aí de gastos de deputados e pessoas aí e essa galera tá já na metade do que foi o ano passado. E tipo, nem tá na metade do ano ainda, e os caras já estão na metade do que foi o ano passado. Então a tendência de gasto é aumentar. Prossiga o que você está falando. Então eu acho que isso é realmente um absurdo, são as pessoas que deveriam estar pensando na população, estão realmente pensando em si mesmas, né? Então acho que poderia ter sido diminuído o salário de muita gente aí da política, que recebe muito, e eles estavam trabalhando de casa, então acho que poderia ter sido feito isso. E também tem que ver a questão do Brasil, que o endividamento do Brasil está muito alto. Salvo engano, tá chegando a quase 80% do PIB. Então, com o auxílio emergencial, com essa entrega do dinheiro, né, a dívida do Brasil só cresce. Então, tem que ver muito essa questão, né, que é bem complicada. Em relação ao que Emerson acabou de falar, realmente é um ponto de se pensar, porque vê só, pessoal que é fichado, eles disseram que não, vamos diminuir o salário, vamos pagar metade e a metade é com a empresa. Beleza. Mas por que ninguém pensou em diminuir pelo menos 10% de cada deputado, de cada senador, do presidente? Isso teria gerado muito auxílio, porque muita gente que precisava não conseguiu. E eles têm, né? Eles realmente têm muito. Mas é aquele negócio, eles só pensam, entre aspas, não é generalizando, porque realmente tem alguns que pensam na população, porque sabem que só estão lá por causa da população. Agora, só uma dúvida, como ele estuda finanças, só porque realmente eu não sei, achei interessante a parte que ele falou de 80%, está quase atingindo. Se chegar aos 100%, qual vai ser o estado financeiro do Brasil? Vai se tornar uma Venezuela? Rapaz, é meio complicado de dizer isso, mas, consequentemente, com a dívida do Brasil alta, o investimento estrangeiro tende a diminuir muito, porque o risco do país piorar aumenta. E também tende a taxa de juros, ou seja, a Selic, que é a taxa básica, recentemente ela aumentou, ela estava em 2% e agora ela está em 2,75%. Com o aumento dessa taxa, a dívida do Brasil também sobe, porque a taxa atrelada à dívida subiu. Então, a gente vê que a dificuldade do Brasil de lidar com isso. Então, realmente é uma questão muito complicada, porque com a dívida alta, o investimento tende a diminuir muito. Realmente o país pode ficar na falência. É isso? Não sei se a palavra correta é falência. Mas em maus lençóis. É, basicamente isso. Então, Porque no o caso, dólar se chega pode, porque o dólar pode aumentar muito ou seja, a matéria-prima que entra no Brasil, muitas delas valorizada, é, né? é dolarizada. Então pode complicar muito a vida do brasileiro. No caso, a gente realmente poderia, quer dizer, a gente já vive, mas no caso, a situação financeira da gente, se isso acontecer, vamos dizer que o país não vai quebrar totalmente, mas no caso ficaria muito complicado a questão de alimentação, comprar qualquer coisa, não é isso? Se o dólar tiver alto, mas a questão do endividamento mesmo do Brasil é que o país vai ter que arrecadar mais, porque a dívida dele aumentou, ou seja, então os governantes podem aumentar os impostos e também tem a questão de redução dos gastos, que os políticos podem querer fazer isso. Então, podem cortar dinheiro, por exemplo, da educação. Então, isso tende a Já virar. ameaçaram, né? Pois é. Algo que Então, já deixa muito a desejar, e eles ainda ameaçaram educação e saúde, mas ninguém vê eles ameaçarem diminuir dinheiro de político. Ninguém nunca viu, pelo menos eu nunca vi. pois é. Aquela história de pimenta nos olhos dos outros é refresco, entende? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, no sentido de, por exemplo, eu vou mexer nessa gestão aqui, em cortar verbas na saúde, cortar verbas na educação, porque eles têm dinheiro para em ter uma educação particular, em ter uma saúde particular, em ter um saneamento particular, uma segurança particular.
Então, eles não se importam tanto com a saúde pública, com a educação pública, com o saneamento público, entre outras coisas que envolvem a população em geral. Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, é melhor mexer e colocar pimenta nos olhos dos outros e ferrar com o outro do que com me ferrar. Então, é mais fácil cortar dos outros do que cortar os dele. Entender? Sim, uma coisa interessante que tu falou, que se o Brasil já virar uma Venezuela, o que é interessante, porque uma das coisas que o presidente falou antes de se eleger, na campanha dele de política, era que ele queria se candidatar para que o Brasil não virasse uma Venezuela, e que é completamente o que não está rolando. O Brasil está virando uma Venezuela, e se não pior. É um desgoverno total. Eu queria entrar nessa questão do que vocês veem, assim, o que vocês poderiam supor do que é o futuro do Brasil, politicamente falando, economicamente falando, o que vocês veem do Brasil daqui a um ano, ou, sei lá, por exemplo, daqui a um ano, para ser mais curto, porque talvez longo é muito variável. Então, por exemplo, daqui para o final do ano até para o ano que vem, o que vocês acham que vai ser do Brasil, com essa galera que vai ser, será? Se vai ser vacinado todo mundo ou não, se o corona vai passar ou não, se essa segunda variante aí do corona vai pegar de vez ou não, e economicamente falando, se o Brasil vai decolar, ou ao contrário de decolar, vai cair. Olha, eu acho que atualmente possa ser que tenha uma piora financeira em relação ao Brasil no geral. Porém eu acho que há sim uma maneira e há tempo de reverter essa situação. Só que, infelizmente, quem está no poder não está preocupado com isso. Então, simplesmente espero que em 2022 o pessoal tome consciência, estudem realmente direitinho e veja, não, vai ser fulano de tal. Não estou defendendo partido nenhum, não estou defendendo político nenhum, até porque, sim, eu tenho minha preferência, mas eu preciso ver quem vai estar candidato em 2022, porque pode aparecer outra pessoa que eu acho que vai ter mais coerência, né? Porém, no momento, se continuar desse jeito, eu só espero do mal ao pior. Se ninguém tomar uma atitude, principalmente o governo federal, vai cada dia mais aumentar a cotação do dólar, como o Emerson falou, e em questão de saúde, vai decair mais ainda, porque o que está vendo hoje em dia é tudo hospital cheio. Coisa que não tinha necessidade alguma, porque o tanto de dinheiro que foi desviado e está sendo desviado, poderia sim ter feito muito mais leito, ter muita mais assistência, não só para a Covid, mas para vários outros casos, principalmente hospital municipal. É um descaso real. É muito descaso. Se eles realmente se preocupassem, a vida aqui seria outra. Não na cidade em si, mas no estado, no país, seria totalmente diferente. Mas é aquele negócio, né? Cada um se preocupa com o seu umbigo. O resto... E tu, Emerson, qual é a tua perspectiva de futuro para o Brasil? Sinceramente, eu não vejo muita melhora, viu? Porque na próxima eleição, acho que vai ficar muito entre Bolsonaro e Lula. Eu acho que os outros que, que vão concorrer, eu acho que não tem muita chance. Então, acho que não vai fugir disso. Em relação à vacinação, eu quero acreditar muito que a população já vai estar vacinada, mas, sinceramente, eu não sei os rumos que isso vai ter. Mas, por exemplo, se Bolsonaro tivesse tido uma postura diferente desde o início da pandemia, eu acredito que as coisas estariam bem diferentes, né? Ele deu muitas declarações absurdas, então acho que isso prejudicou muito a questão do Brasil. Diminuindo cada vez mais como é que eu posso falar? Ele estava diminuindo a gravidade da situação e a gravidade da doença. Após o pronunciamento, que ninguém é doido, todo mundo viu, após um certo pronunciamento, ele mudou completamente de postura. Isso foi muito engraçado. Sim, a postura dele no início da pandemia, a postura dele no início da pandemia foi uma postura negacionista dos fatos, dizendo que essa doença era só uma gripezinha, que não era de se ter tanta importância assim, e não fazer ter prestado em cima de um copo d'água. Né? E logo assim, depois da postura aí do Lula, né? Ele falou que
já não era bem assim, que ele não falou em nenhum momento algum que era só uma gripezinha, que ele começou a mudar a Apoiou postura dele. vacinação, apoiou o uso de máscara, apareceu de máscara, mentiu novamente em um pronunciamento público. Minha visão, assim, minha perspectiva de futuro para o Brasil não é tão pessimista. Eu acho que é um pouco mais otimista. Eu não diria realista, eu diria otimista. Porque eu acho que a gente vai estar. Esse ano, por exemplo, eu acho que esse ano não passa coronavírus. Eu acho que daqui pro final do ano todo mundo do Brasil vai ser vacinado. E que eu acho que até antes, os 4 últimos meses do Brasil, do ano, a gente vai estar meio que caminhando para iniciar esse novo ano que vai ser de 2021 para fomentar, eu acho que a economia e os outros, meio que tirar a gente vai começar a construir, tentar ver planejamentos, né, se organizar para que em 2021 a gente tire esse atrasado de 2 anos que a gente teve, né? Eu sinto isso, eu sinto que daqui pro final do ano tudo vai ser organizar e do final do ano pro ano que vem a gente vai se preparar para esse novo ano que tá por vir e esse atrasado que a gente tem que tirar aí de economia, né, nos casos da economia, de festa, por exemplo, a gente tá falando que vai tirar o atrasado do carnaval, vai tirar o atrasado do São João, vai tirar o atrasado de outras festividades que não teve ano passado, que essas festividades são o que move a economia do país. Né, no nosso Pernambuco, no nosso estado mesmo, que é Pernambuco, nosso estado mesmo que é o Pernambuco, que é o carnaval, na época do carnaval, fomenta muito a economia daqui. Os turistas vêm ver o Galo da Madrugada, vêm ver o Frevo em Olinda, São João vêm ver também. os blocos. Então isso fomenta a economia e eu sinto que vai se organizar esse ano, desse ano não passa. E ano que vem vai ter Copa do Mundo, vai ter, acho que vai ter as Olimpíadas, que acho que esse ano não teve. Na verdade, ano passado ia ter Olimpíadas, não teve, já deu para esse ano. Aí eles meio que adiaram do ano passado para esse ano, e esse ano parece que vai ter ou não. Então eles estão vendo se vai ter Olimpíadas esse ano ou não. Eu espero que não tenha. E se tiver, que seja restrito de público, né? Seja apenas os jogadores e olhe lá. Exatamente. Isso Exatamente isso. aí, se eles já abrirem isso aí para público, a gente já vai ver que não tá tendo uma melhora. É impossível. Então eu tô sentindo que 2021 vai ser melhor do que 2020. E não nessa visão assim de, meu Deus, otimista. Mas eu tô vendo porque eu tô realmente sentindo isso, porque vai ter a Copa do Mundo, vai ter eleição. E eu acho que daqui pra lá não vai ter mais pandemia. E as coisas vão voltar a ser o que era. Não sei se vai se voltar o que era antes. Mas as coisas que antes eram presenciais e agora teve que ser home office e EAD, vão voltar a ser presenciais. E eu acho que a volta do presencial talvez mude bastante as coisas e mude para melhor. Gente, eu vou precisar sair aqui, certo? Foi muito bom conversar com vocês. Foi ótimo o tema abordado também. Mas, infelizmente, eu vou ter que me desconectar aqui, tá certo? Beleza, falou, Angélica. Eu acho que eu vou encerrando o podcast aqui também, né? Se vocês quiserem divulgar a rede social de vocês, divulguem. Não, sem problema. Deixa anônimo mesmo. Eu também. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Me siga na rede social que é @DaniFelps, DNFLPS, Instagram e Twitter. O Instagram da rádio é @DaniCast, né? Lá a gente posta algumas coisas relacionadas ao podcast. O podcast está nas 3 principais plataformas, que é o Spotify, o Google Podcast, o Anchor, e também está no YouTube todas as segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Você pode mandar também suas perguntas, suas dúvidas pelo e-mail que é daniscasts@gmail.com, danscats@gmail.com. E é isso, falou, fui.